Oi, gente. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a quem vai chegando aí para acompanhar essa nossa transmissão. A gente está aqui, está acabando na verdade agora, eu saí um pouco antes, uma reunião da bancada do PSOL para fechar o nosso posicionamento com relação às pautas do dia de hoje. Em poucos minutos vai começar a sessão plenária com dezenas de projetos sendo apreciados sobre a crise do Covid-19. Mas a gente achou importante fazer uma transmissão ao vivo para dialogar, especialmente com os profissionais da educação, com os estudantes que têm acompanhado todo esse debate ao redor da educação à distância. É um cenário de muita incerteza. Acho que um dos pontos mais críticos da situação que a gente está vivendo é justamente a incerteza. Até agora, a Secretaria de Estado de Educação não publicou nenhuma portaria, nenhum decreto disciplinando esse processo. O que a gente tem são entrevistas, lives, orientações pontuais e não temos de fato uma orientação global sobre esse processo da educação em tempos de pandemia. É por isso que a gente tem feito questão de entrar sempre explicitando as nossas ações, colocando as nossas interpretações, colocando as nossas avaliações para conversar com os profissionais de educação, com os estudantes, com os gestores e todos aqueles que nos acompanham. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Essa vai ser uma live relativamente breve, porque em poucos minutos a gente vai entrar para a sessão plenária, mas a gente quer conversar sobre o que está acontecendo na educação do Estado do Rio de Janeiro. Bom, todo mundo sabe que no mundo inteiro mais da metade dos estudantes da educação básica estão sem aulas presenciais. Em diferentes países, diferentes medidas estão sendo tomadas, alguns estão adotando mecanismo de estudos remotos, de aulas online, outros estão aguardando para ver como vai ser o desdobramento da pandemia, quantos dias vão ser perdidos de aula. Mas a preocupação geral que tem que nortear as ações nesse momento são de duas naturezas principais. Uma é a garantia das condições de saúde. Nenhuma ação no campo educacional pode enfraquecer as medidas de preservação da saúde das pessoas. E segundo, é importante que qualquer medida no campo educacional seja geradora de acesso à educação de qualidade. A gente não precisa aligeirar a educação porque estamos numa pandemia. O mundo inteiro está parado, fábricas estão paradas, comércios estão parados, a educação também vai ter que retomar atividades e refazer seus calendários. Então isso não significa não ter direito a férias, nada disso. Isso não é verdade, né? A não ser que o gestor queira impor que as pessoas não terão mais férias. Mas a gente ter a suspensão de aulas não significa, de forma alguma, suprimir as férias das pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, o que está acontecendo? Até agora, sem promulgar nenhuma portaria, sem editar nenhum decreto, a Secretaria de Estado da Educação anunciou que estaria fazendo um processo de educação à distância. Seriam aulas online através do Google Classroom. Por que é grave não ter nenhuma portaria? Porque a gente não consegue saber detalhes de como vai funcionar. E os detalhes não são, nesse caso, menos importantes, porque a nossa estimativa é que pelo menos 40% da rede possa não ter acesso regular à internet. Possam conseguir se logar uma vez ou outra, mas não consigam ter acesso à internet para acompanhar regularmente atividades. Isso significa o quê? Que metade da rede, 40%, 30%, não vai conseguir fazer essas atividades online. Então vão fazer o quê? O secretário tem dito que vai entregar material para os alunos. Primeiro disse que ia entregar em casa, depois disse que os alunos iam pegar na escola, agora disse que vai entregar em casa pelo correio. Que tipo de atividades são essas? Quem está formulando essas atividades? Não é a mesma coisa você receber um livro didático em casa ou uma ficha de exercícios do que você ter uma aula com o professor. Então, o que essas atividades em casa ou as aulas online vão de fato ser contabilizadas como efetivo trabalho escolar? Isso é uma dúvida que não se sabe, que a Secretaria de Educação tem que editar uma portaria para que todo mundo saiba e tenha transparência no significado dessa ação. Como não tem, fica uma dúvida que, em última instância, pode nos levar ao maior quadro de exclusão educacional da história recente do Rio de Janeiro. A gente pode ter 30%, 40% da rede não conseguindo acompanhar as atividades porque não tem acesso regular na internet.
E por outro lado tem a situação dos profissionais da educação também, que estão recebendo orientações muito difusas, não tem um instrumento normativo formal, publicado em diário oficial, dando orientação para os professores, e aqueles professores que não têm acesso à internet, que não têm equipamento, que não conseguem trabalhar na internet, como é que vão ficar? A Secretaria de Educação até agora tem colocado normas muito superficiais que não enfrentam essas questões. O que a gente tem defendido? Que a Secretaria de Educação tem que organizar esse processo, para que, por um lado, não haja exclusão educacional de quem não tem acesso à internet, e, por outro, não haja assédio e constrangimento sobre os profissionais da educação que não conseguem desenvolver as atividades online. Esse é o principal elemento. Tem que ter um detalhamento. Hoje o secretário deu uma declaração dizendo ao RJTV que a contabilização de dias letivos se respalda na resolução 376 do Conselho Estadual de Educação. A nossa interpretação é de que isso não é verdade. A resolução 376 do Conselho Estadual de Educação define que, para valer como dia letivo ou como atividade de efetivo atividade escolar, tem que apresentar um plano pedagógico que tem que ser formulado com o conjunto dos profissionais. A SEDUC até agora não apresentou esse plano pedagógico. Ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar. Então, isso é grave. E a gente sabe que o Ministério Público fez uma recomendação de suspensão das atividades. A Defensoria Pública também já se manifestou, fazendo uma recomendação de que essas atividades sejam complementares, ou seja, a princípio não valham como dia letivo, para não gerar exclusão educacional e dar maior flexibilidade no desenvolvimento dessas atividades. É importante que se desenvolva atividades? É importante. Mas essas atividades têm que ter flexibilidade para garantir a participação dos profissionais de uma forma adequada, sem gerar constrangimento, sem gerar, por outro lado, exclusão educacional dos alunos, e permitindo que a gente faça um debate sobre como vai ser o ano letivo para o conjunto da rede. Porque senão, o que está sendo desenvolvido, ao que parece, nós vamos ter metade dos professores trabalhando, metade dos alunos tendo aula, e um ano letivo quebrado em duas partes, dos que têm acesso à internet e dos que não têm. Isso, evidentemente, é uma proposta absurda. A gente teve ontem uma reunião da Comissão de Educação. Eu levei a proposta da gente convocar o secretário de Educação para chamar o Ministério Público, Defensoria Pública, e ele ter que dar o CEP, e ele dar essas explicações detalhadamente. Infelizmente, a gente não conseguiu aprovar a convocação nesses termos na reunião da Comissão de Educação. A maioria governista se mobilizou e a gente teve que fazer uma saída negociada. Qual foi a saída negociada? Vamos ter na quinta-feira uma reunião da Comissão de Educação com o secretário, onde nós vamos cobrar todos esses esclarecimentos. Todo mundo tem dúvida, porque na verdade a SEDUC ainda não formalizou através de nenhum instrumento normativo como é que vai funcionar. Não é possível que a gente tenha uma rede estadual de educação que atende centenas de milhares de crianças e adolescentes, onde as coisas funcionam através de live e de circulares internas. Isso é muita precariedade. Nós estamos falando de uma das maiores redes de educação do Brasil. E o que a gente tem cobrado é que haja um processo de regulamentação desse processo que não exclua estudantes e que não constranja profissionais da educação. É importante que a gente não destrua o ano letivo das crianças. A gente, por outro lado, tem trabalhado em outras frentes. Primeiro, as universidades estaduais já anunciaram o retardamento do calendário da primeira fase do seu vestibular. Isso é importante, especialmente para os alunos do terceiro ano. Segundo, nós estamos articulando com os presidentes de comissão de educação de todo o país uma carta pedindo o adiamento do Enem. É importante o adiamento do Enem. Por quê? Porque todos os calendários estão sendo retardados. Isso é importante, é que as coisas sejam feitas com calma, garantindo os direitos das pessoas. Desenvolver atividades pode ser importante? Pode. A SEDUC deve fazer isso. Agora, o que não pode é transformar isso em constrangimento ou em exclusão. Então nós vamos ter nessa quinta-feira agora uma reunião da Comissão de Educação com o secretário Pedro Fernandes, onde nós vamos cobrar todos esses esclarecimentos. A gente já fez uma representação no Ministério Público, que já fez uma recomendação, por sua vez, à Secretaria de Educação, problematizando essa questão da exclusão educacional. E a gente também está fazendo uma consulta ao Conselho Estadual de Educação sobre essa questão. A SEDUC, alguém colocou aqui, a SEDUC está ignorando tudo isso, infelizmente. A SEDUC está ignorando o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Estadual de Educação, a Comissão de Educação, e está jogando para a categoria
um discurso de que, olha, quem não fizer aula agora vai ficar sem férias em janeiro. Isso não é verdade. Quem acompanhou, por exemplo, as universidades públicas, sabe que muitas vezes tinham greves, depois se garantia o direito às férias, mesmo que tendo que ajustar o calendário, isso é claro, né? E depois tinha retomada das atividades. Isso é possível de se fazer, isso é necessário de se fazer num momento de pandemia. Não é só o Rio de Janeiro que vai fazer isso, o mundo inteiro vai ter que fazer isso. Outros estados estão adotando também mecanismos de educação à distância, mas estão complementando internet com televisão, estão dando outras formas de fazer, não necessariamente contabilizando o dia letivo, não necessariamente contabilizando horas de efetivo trabalho escolar. É importante que a gente consiga ter diálogo para ter uma solução que permita com que a gente tenha trabalho pedagógico, acesso a atividades, a conteúdos agora durante a pandemia, mas que isso não sacrifique nenhuma parcela dos profissionais, nenhuma parcela da rede, que não conseguem, por diferentes razões, ter acesso a esse processo online. Então a gente está acompanhando, estamos em contato permanente com todas as instituições do campo educacional que estão zelando pelo interesse público da garantia do direito à educação para todas e todos. E no âmbito parlamentar, vamos ter essa reunião na quinta-feira, onde vamos cobrar do secretário Pedro Fernandes esclarecimento e detalhamento sobre essa crise que vive a rede. As pessoas têm nos perguntado, olha, a gente então entra ou não entra? Olha, isso é uma resposta que a gente não tem condições de dar. Eu acho que a Secretaria de Estado de Educação tinha que ter nos respondido, tinha que ter respondido ao Ministério Público, tinha que ter respondido à Defensoria Pública sobre a situação. Mas é importante que quem entre e veja problemas, nos descreva. Quantos alunos estão de fato se logando? Quantos profissionais estão conseguindo entrar? Quantos estão sendo excluídos? 30%? 40%? A SEDUC acha que pode continuar contabilizando o ano letivo com 40% excluídos? Nós achamos que não, que tem que encontrar uma saída que inclua todo mundo. Então é muito importante que todo mundo que esteja tendo que se relacionar com essa plataforma nos ajude a pegar informações. É importante que a gente saiba que se a coisa estiver funcionando, ótimo, a gente quer que funcione. O difícil é saber que vai funcionar sem ter sido formalizado, sem ter portaria, sem ter dialogado com os profissionais da educação, sem ter dialogado com nenhuma instituição do Estado, não respondeu às solicitações de informações do Ministério Público, não respondeu às solicitações de informação da Defensoria, não responde às questões que a gente está levantando. Então, isso é muito grave. É claro, mesmo que formalize, a falta de estrutura vai persistir. Então ele tem que dizer como vai ajudar profissionais e estudantes para enfrentar isso. E a gente acha que de forma absoluta não tem como dar resposta. Então não tem como imaginar que vai dar aula online como se estivesse tendo sala de aula, porque isso não vai acontecer. Tem que ter algum nível de flexibilidade para que a gente avance naquilo que se pode avançar sem sacrifícios e na retomada das aulas também reponha aquilo que se pode repor. Então a gente está cobrando e é muito importante que todos e todas nos mandem informações. Logou, quantos alunos estão acompanhando, quantos não estão. Essas informações são muito importantes. E que a gente combata esse argumento que o secretário tem tentado fazer para mexer com a categoria e com os estudantes. Eu quero fazer aula agora para não ter férias em janeiro. Primeiro que mesmo que não pudesse ter férias em janeiro, isso não seria justificativa para excluir 40% da rede. É um argumento que me dá até uma certa revolta pela baixeza do argumento. E segundo, não se trata disso. As pessoas não vão ficar sem férias. As pessoas vão poder ter férias, né, vão poder desfrutar de um período de férias e vamos ter que fazer ajuste nos calendários. O que não dá é para a gente ver centenas de milhares de pessoas sendo jogadas para fora da escola por exclusão digital, por exclusão educacional e por medidas sem diálogo com a categoria e sem diálogo com as outras instituições que atuam no campo da educação. Então é isso, gente. A reunião que a gente vai ter com o secretário vai ser na quinta-feira. Infelizmente não vai ser uma audiência pública, né, com o Ministério Público, Defensoria, CEP. A bancada governista da Alerj não permitiu que a gente avançasse nesse sentido, mas a gente segue trabalhando muito e essa reunião vai ser muito importante para que os esclarecimentos sejam prestados e a gente vai, obviamente, remeter todos os esclarecimentos para o conjunto dos profissionais da educação e para o conjunto dos estudantes. É isso, gente. Grande abraço a todas e todos. Estamos trabalhando e a gente espera que o ano letivo do Rio de Janeiro não termine judicializado. Porque ao ignorar recomendações do Ministério Público e da Defensoria Pública que tratam da garantia do direito ao acesso à educação dos estudantes, e a gente representou a esses órgãos para que se garanta o direito ao acesso à educação, ao se ignorar isso, o que a SEDUC está fazendo é jogar para o campo judicial essa decisão que seria lamentável. A gente acredita que as melhores decisões são as tomadas no diálogo, envolvendo
profissionais, envolvendo gestores, envolvendo estudantes e pensando qual é a melhor forma de garantir trabalho digno para os profissionais e direito à educação de qualidade para os estudantes. É isso, gente. Grande abraço e a gente continua conversando. Não esqueçam de mandar para a gente as informações sobre como está se dando esse processo. Grande abraço.